Havendo um mundo físico e um mundo espiritual, estando no primeiro os espíritos encarnados e no segundo os espíritos desencarnados, sendo que, ora habitamos o mundo físico, ora habitamos o mundo espiritual, não seria natural haver uma relação entre nós, encarnados e desencarnados? Meu nome é Reginaldo Fázio e você está no Espiritismo Sem Mistério. Em primeiro lugar, falar na doutrina espírita sem falar da comunicabilidade com os espíritos é impossível, já que a própria doutrina foi consolidada tendo como base esse intercâmbio. E foram inúmeros os ensinamentos que os espíritos superiores nos trouxeram, nos dando uma melhor compreensão da vida espiritual, ficando cada vez mais claro qual é o nosso caminho. Mas é bom lembrar que essa comunicação com o mundo espiritual não foi inventada ou iniciada pelo Espiritismo ou por qualquer outra religião ou filosofia. Ela é intrínseca à vida e sempre existiu. O Espiritismo apenas fortaleceu e explicou essa relação, e chamou essa faculdade que temos de nos comunicar com os espíritos de mediunidade. E o exercício dessa faculdade não tem nada de misterioso e menos ainda de profano. A questão aqui, como qualquer ferramenta ou conhecimento, é preciso compreender e bem utilizar. Uma faca é extremamente útil, mas na mão de uma criança é um perigo, pois lhe falta habilidade. A radioatividade tem grande utilidade na medicina, mas algumas pessoas utilizam esse conhecimento para criar armas, pois lhe falta evolução moral. E com a mediunidade não é diferente. Para bem utilizá-la, é necessário conhecimento e responsabilidade. E apesar dessa relação com o nosso mundo físico, com o mundo espiritual ter sempre existido, o fenômeno nunca tinha sido bem estudado. Por isso que, quando tomou conhecimento dessas comunicações, Kardec passou a observar com atenção esse fenômeno, que inicialmente não passava de efeitos físicos como pancadas e mesas se levantando. Depois ele viu que as batidas evoluíram e, de certa forma, respondiam às perguntas efetuadas pelos presentes. Depois foi a vez de testemunhar um lápis preso em uma cesta formando palavras. E ele percebeu que, apesar de as cestas se moverem sozinhas, era necessária a influência de pessoas para que ocorresse o fenômeno, ou seja, era preciso a presença de um médium. E notando que aquela cesta nada mais era que a extensão da mão do médium, esse médium acabou tomando o lápis, pondo-se a escrever e facilitando ainda mais a comunicação. E convencido da existência do fenômeno, Kardec examinou, investigou e explicou de forma clara a mediunidade no livro que chamou de O Livro dos Médiuns. E se ainda fica a pergunta de qual é a finalidade dessas comunicações, do porquê desse intercâmbio, a resposta é que, além do óbvio, que é trazer conhecimentos amplos da nossa vida espiritual, como dito anteriormente, essa comunicação é uma consolação para todos nós, pois essa relação com os espíritos nos dá a certeza de que um dia iremos nos juntar aos nossos queridos, aos nossos afins. Além também do fato de essa comunicação permitir a assistência aos espíritos que sofrem do lado de lá. E por mais que a denominação médium tenha se consolidado para identificar aquelas pessoas que percebem esses efeitos de forma mais intensa, Kardec disse que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns elementos. Pode, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiuns. Isso não significa que todo mundo vai ter a faculdade de ver ou falar com espíritos, ou escrever o que eles ditam. Essa mediunidade que Kardec diz que todos nós temos se manifesta de um jeito tão sutil e tão suave que não percebemos. Nós achamos que é a vida normal seguindo o seu curso. A mediunidade pode se manifestar por meio de um pensamento, por meio de uma inspiração.
Pode ser por meio daquele sentimento de alegria pelo reconhecimento da beleza e perfeição de situações cotidianas e comuns. Ou seja, mediunidade não se resume a manifestações como, por exemplo, a psicografia, que é a comunicação através da escrita, ou a psicofonia, que é a comunicação oral de um espírito. Ela faz parte do nosso dia a dia, nas coisas mais simples. No Livro dos Espíritos, Kardec havia perguntado se os espíritos influem nos nossos pensamentos. E eles responderam que influenciam a tal ponto que frequentemente são eles que vos dirigem. Por isso que falar na comunicabilidade com os espíritos é falar de algo natural, uma troca entre dois mundos interligados. Só é importante lembrar que espíritos, apesar de habitarem um mundo onde exista uma maior amplitude dos sentidos, mantêm o seu caminho na escala evolutiva, carregando as mesmas qualidades e defeitos de quando encarnados aqui na Terra. Por isso Kardec deixou bem claro que o Espiritismo demanda muito tato para conseguir saber inutilizar as tramas dos espíritos enganadores. Sendo assim, essa influência a que todos nós estamos sujeitos pode ser tanto de espíritos bons quanto de espíritos maus. E para evitar que sejamos influenciados pelos espíritos inferiores, basta manter a nossa sintonia elevada. E como fazemos isso? Cultivando bons pensamentos, cultivando boas atitudes. Se a nossa vida é regrada por atitudes moralmente elevadas, só estaremos sintonizados e sob influência de espíritos que estão na mesma vibração, ou seja, os espíritos bons. No fim, a responsabilidade por atrair bons ou maus espíritos ao nosso lado é só nossa. Não tem segredo, é uma lei natural. Bons pensamentos e boas atitudes atraem bons espíritos. Maus pensamentos e más atitudes atraem maus espíritos. Por isso que se torna essencial o conhecimento, a responsabilidade e a vigilância no nosso dia a dia. No fim, a mediunidade, isto é, essa sensibilidade que todos nós temos, é mais uma ferramenta para a nossa evolução espiritual. A influência e comunicação com os espíritos é um fato, ela existe. E não se pode ignorar ou até mesmo desprezar qualquer ferramenta por haver situações em que alguns podem não fazer bom uso dela, seja por falta de habilidade, seja por inferioridade moral. Estamos todos nós caminhando para adquirir conhecimento e evolução espiritual. E a comunicação com os espíritos sempre nos auxiliou nessa nossa caminhada, seja para nos ensinar, seja para nos consolar. E assim fechamos um dos 5 princípios da doutrina espírita, a comunicação com os espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. E nos vemos no próximo.